certa forma, mas você tem que pensar o seguinte: nada por nada é nada, vamos pensar assim, não, né? Porque se você tivesse zero dividido por qualquer número, dá zero, isso a gente sabe. E qualquer número dividido por qualquer número mesmo. E qualquer número dividido por zero dá infinito. Então, isso aqui tem duas respostas ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Uma conta na matemática não Isso, pode ter duas respostas ao mesmo tempo, isso que é indeterminado. entendeu? Compreendo, compreendo. Ficou bem mais claro agora. Isso, daí o que que vai acontecer? Se você fizer esse gráfico aqui da aproximação, da esquerda e da direita, né? Você vai ver qual é o resultado real da conta. O resultado real da conta não é zero sobre zero. Isso aqui está escondendo a resposta real, ok? Uhum. Daí você pode fazer aquela aproximação para perceber, jogando valores na calculadora, mas numa prova eles, de modo geral, não aceitam isso. O que você teria que resolver numa prova é uma... Teria que resolver a equação. No caso ali tem um jeito de resolver aquela equação fatorando o polinômio de cima. Mas eu não vou fazer isso agora. Agora a gente tem outra conta para fazer. Mas tu entendeu a lógica? Às vezes a Sim, conta sim. esconde a resposta verdadeira. Por exemplo, aqui, isso aqui é uma indeterminação. Um elevado a infinito. Eu não sei quanto é isso. Porque eu sei que qualquer número elevado a infinito é infinito. Mas eu também sei que um elevado a qualquer número é um. Então eu tenho duas Eu ia. respostas aqui. Sim. Entendeu a ideia? Uhum. Então por isso que às vezes você tem esses BO quando você vai fazer é, limite, né? E daí você vai ter que, de alguma forma, rearranjar os termos para conseguir sair dessa indeterminação. Como é que nós vamos fazer isso aqui? A gente vai, infelizmente, ter que decorar algumas coisas. Certo. Existe um negócio chamado limite notável, que são os limites que você tem que decorar. Por isso que o nome notável, né? Que nem tem os ângulos notáveis lá, o 30, o Uhum. 60, o 45, né? Você Tem isso no decora. começo da prova, se não me engano, né? É, tem alguns limites notáveis no começo da prova? É verdade, tem alguns agora que você me lembrou. Vamos ver. Sim, ó. Olha só que curioso aqui, hein? Isso aqui não parece um pouco o que a gente tem? Uhum. É igualzinho, na verdade. Exatamente. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Lidar com o que nós temos para deixar parecido com isso. Então, vamos lembrar que o limite notável de uma coisa muito parecida com essa aí. Uhum. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Nós podemos reescrever nosso limite de um jeito para entender que nós estamos querendo deixar igual o limite notável. Nós vamos apagar o 2 aqui e fazer uma propriedade de potência. Uhum. Quando você tem multiplicação, é a mesma coisa que potência de potência, né? Isso. No Brasil, os professores costumam falar assim: potência de potência multiplica essas potências. Potência de potência multiplica essas potências, né? Sim. Isso. Então, né, meu velho? Então Tá ficaria aí, né? Neper. É número de Neper que se chama esse E, né? Se não me É, engano. número neperiano, número de Neper, ou o próprio E, exponencial. Então a resposta simplesmente é o quadrado, usando o limite notável. Boa, man. É, só que tem um detalhe, né? Veja que o limite está fora do quadrado, certo? Hum, Daí você poderia ter a dúvida, mas eu posso então transformar a coisa de dentro a E? Porque, veja, é o limite do cara de dentro que é igual a E, certo? uhum, Mas você pode, por quê? Porque existe uma propriedade, então é isso. Limite é propriedade, você tem que decorar muita coisa. Existe uma propriedade que joga o limite para dentro da potência, você pode fazer isso, entendeu? Então, uhum, em palavras, você pode dizer que. Você pode dizer isso aqui, olha só. Pois aqui é bestator. Pronto. Agora, agora ficou bom, né? Que agora sim. o cara de dentro é aí. Agora sim. Agora você pode argumentar que o cara de dentro. E português é chato, né, cara? Então eu não tô fazendo isso de frescura, não. Tô fazendo isso porque se tu não fizer, os portugueses Vou arrancar meus pontos, meus preciosos pontos. vão encher o saco, né, meu velho? Show Hum, de bola. Então, E quadrado é o Frambles aí que você precisa. E tá aí, tá feito, né? Era isso que o programa pedia. Nós temos essa opção como resposta? Temos. Uma Beleza. coisa que eu tô percebendo com, principalmente exame nacional, é que quando você nunca teve contato com esse tipo de coisa, isso é mérito seu, na verdade, em grande parte, mas
No começo, quando eu olhei para essa questão no começo da aula, pareceu que era ciência de foguete, de que limite, sucessão, termo geral e tal, etc. Mas depois que, principalmente isso do limite notável que eu não tinha percebido. No fundo é uma questão relativamente simples, né? Sim, essa questão é relativamente simples. Porém, porém, eu não quero que você pense que o exame nacional é uma prova fácil. Não, isso O daí exame eu já nacional é uma tenho. prova muito difícil, incluindo para mim. Às vezes eu vou tentar fazer as questões e não consigo, porque elas são muito difíceis. É difícil um aluno gabaritar, né, mesmo bons alunos. É uma prova complicada. Acredito que ela seja tão complicada quanto o Enem, ok? Claro, é complicada de forma diferente, mas é complicado, entendeu? Uhum. Essa O questão Enem o Enem é costuma mais. ser fácil a primeira questão, para deixar os alunos assim felizes, mas tem questões muito complexas, beleza? Uhum. Muito bem. É, Vamos ver esse- se nós temos mais alguma de sequências aqui, para ver se a gente pode continuar essa prova ou a gente vai para outra prova, pode ser? Uhum. Ficou alguma dúvida dessa questão? Deixa eu só revisar. Nós tínhamos o limite de uma sucessão, nós fazemos o limite da sucessão, pronto. Quando não fala, é para infinito. Colocamos infinito, Como percebemos a indeterminação. terminação. Se tem indeterminação, a gente tem que procurar a resposta que a indeterminação está escondendo. Ela está escondendo. Uhum. Então, o que que eu fiz? Eu manipulei um pouco para ficar parecido com o limite notável, porque eu vi que isso tinha cara de limite notável. Manipulei, joguei o limite para dentro e pronto, cheguei numa resposta. Essa é a resposta verdadeira. Não é essa aqui. Entendi. Estava nos enganando. Beleza? Tem algum caso no qual a resposta vai ser de fato indeterminado? Não. Sempre que você tem uma determinação, você pode sair da indeterminação. Certo, entendi. Então, beleza. O que vai acontecer, que não é uma determinação, é a resposta da infinito, né? Aí você vai Uhum. dizer assim, o meu limite diverge. Mas é uma resposta, você sabe que ele está divergindo. Não é que nem uma determinação que você não tem ideia do que está acontecendo, né? Show. Então, vamos ver aqui. Vamos ver a próxima. A próxima me parece ser de sequências também. A, a figura 1 representa uma linha poligonal simples, que começou a ser construída a partir do segmento AB. O segundo segmento da reta de uma extremidade B foi construído com mais 2 centímetros do primeiro. O terceiro foi isso, que está me parecendo uma progressão aritmética, concorda comigo? Uhum. Sim, Isso, muito bem. E assim sucessivamente, tendo cada segmento de reta sempre mais 2 centímetros que o anterior. razão 2. Desculpa. Continuando a construção da linha poligonal, do modo acima descrito até 100, até o centésimo segmento de reta, obtém-se uma linha poligonal com comprimento total de 104. Então, em outras palavras, ele deu para a gente aqui o n, certo? Ele deu a Certo. quantidade de termos que tem a tua sequência, 100, a princípio, Certo. e ele te deu o valor do AN, do último termo, do A100, no caso. Ele quer o primeiro termo, então. Determine o comprimento do segmento de reta B. Ele quer o tamanho do primeiro segmento, é verdade. Muito bem. Dá pra fazer isso por soma dos N primeiros termos, né? Rapaz, dá para fazer muita coisa, mas essa aí que tu falou é uma boa. E essa fórmula que tu falou está também, né? Na provinha ela está. Olha só. Cadê? Aqui, ó. Ah, Progressão verdade. aritmética. O único termo que ele te dá é isso que tu acabou de falar, a soma. Uhum. Muito bem, cara. Então, eu não gosto de fazendo tudo para os alunos. Eu gosto de deixar eles bater um pouco a cabeça para sentir a pressão. É aquela velha história. Se eu faço a questão, vai parecer que é fácil. Como pareceu a outra, eu não gosto dessa sensação de que vocês acham que Vamos lá. o bagulho é doido mesmo. Então, tenta fazer um pouquinho. E se der ruim, deu. Eu te ajudo, não tem problema. Beleza? Você conhece as fórmulas? Tem essa aqui. Tem também a fórmula do próprio termo, né? O enésimo termo é dado por A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Beleza? Então, meu velho, eu vou te dar uns minutinhos enquanto eu pego uma água. E na volta você me conta o que você fez, beleza? Beleza, beleza.
E aí, bro? Alguma coisa? Estou caminhando. Vai Sem pressa dar. nenhuma, sem pressa nenhuma. Quando você chegar na resposta, você me conta, quando você tiver bastante convicção dela. Não só me conta, como manda uma foto dela também, tá bom? Tá certo. Eu tô tentando deixar bem organizadinho, que o português, de fato, pelo visto, é chato, então. É, você tem que escrever também, tipo, não só as contas, entende? Eles gostam que Uhum. você explique alguma coisa de um termo para o outro. Eu, eventualmente, vou fazer uma conta do jeito que eu quero que os portugueses, do jeito que os portugueses gostam, né? Mas, por hora, pode fazer do seu jeito aí, não tem problema, é só nossa segunda aula mesmo. Certo. Cento e quatro. O valor eu tenho que dar exato, exato, exato. Sim. Bem, a resposta que eu já sei, eu já fiz, a resposta dá 5. Então, 5? dá exato.
Talvez você está começando em algum ponto errado da conta. Do you understand the problem? Porque, veja, senhor, quem você colocou como o 100? Me conte. O 100 eu coloquei o 1 mais 9.900. Coloquei isso aqui. 9.900? É, Não, né? porque usando a forma do enésimo termo, É que eu, você eu escrevi, né? uhum, eu coloquei o 100 igual a um mais n menos um mais 100 O menos N é um 100, vezes né? 100 menos um, isso. 99 vezes 2, então. 99 vezes 2 é 198, certo? Ah, nossa, eu coloquei o n como razão, cara. Ou o contrário, eu coloquei a razão como n, sorteio. Deixa eu refazer a conta. Ok. Tive um delírio. Qualquer dificuldade aí, manda, man. Hum, cara, alguma coisa tá errada pra eu descobrir o quê. Bom, o N, eu acredito que seja certo. Deu o 100 igual a um mais 198. Certo.
Bom, aí eu continuo a conta com a fórmula a soma dos n primeiros termos e eu chego em um resultado completamente diferente de 5 aqui. Bem, veja que você já sabe qual é a soma dos 100 primeiros termos. Uhum. 104 Certo? metros. 104 metros, exatamente. Bem, você pode passar esses 104 metros para centímetros, né? Sim, Porque o 198 ali está em centímetros, sim, certo? Então vai ficar 10.400 isso. igual a. Veja, a fórmula é o 1 mais o N. Então é o 1 mais o 1 mais 198, né? Então vai ficar 2 o 1 mais 198. Ah, mas e o vezes n? É isso que tá me. Dividido por 2 vezes 100, né? Uhum. Você tem N igual a 100, certo? Sim. Eu ficaria vezes 50 no caso, né? Então, É, dá pra deixar vezes 50. Daí a hora que você isolar o 1 vai dar 5, cara. Não quer mandar tua conta aí ou quer tentar mais um pouquinho? eu vou tentar. Beleza. Dá 5. Eu tava errando a álgebra básica. Lamentável. Vamos ver. Era Lamentável. só isso que pedia, né? Uhum. Quer que eu mande foto da conta pra ver se tá Bem, do jeito? manda aí pra ver como é que ficou, mas eu só quero que você mande a foto se você estiver enviando ela como se você estivesse fazendo pra prova. Tá Ah, bonito do jeito que estaria, como se você estivesse fazendo pra prova? ainda não. Então reescreva aí para eu te dar alguma dica. Nessa prova aqui não tem mais nenhuma questão de sequência. Eu vou procurar em outra Eu fico um provinha. pouco nesse dilema do quanto que eu devo escrever. Eu devo escrever absolutamente tudo o máximo possível? Mesmo? Cara, quanto mais você escrever, melhor. Só não fica a Uhum. prova inteira escrevendo. E no Brasil a gente não está acostumado a escrever na prova, mas é algo muito natural. Tem duas questões feitas do exame, muito bom. Ó, outra aqui, outra provinha, outra questãozinha de sucessão. Muito bem. Acho que eu mandaria algo assim. Acho que é assim que é satisfatório. Pois mais. Eu vi o teu status. Você me lembrou. Você me lembrou que o meu país elegeu o maldito. É, Você infelizmente, me deu um tapão de realidade de novo.
Toda vez que eu lembro disso é uma tristeza, mas em especial quando eu fui fazer umas comprinhas internacionais, eu lembrei na pele. 90% de imposto é ódio ao ser humano, cara. Não tem outra. Tem outra. Eu nem me lembro disso. Ou voltava a 90%. matemática, nossa senhora. Fui comprar um bagulhinho que custava R$ 1.000, meu Deus, pagar Não mais custa de mais, 1.000 pro né? governo. Não, exatamente, não. Tem que dar um pra você e um pro governo, pô. Um Nossa, crime, cara. Isso é um crime contra a humanidade. sai pra caralho. Não. Vamos ver. Essa conforme. Remessa conforme, é isso aí. Bem, daí eu tentei comprar de um site que não tinha remessa conforme, agora eu tô rezando, né, para que eles não me roubem lá no Agora é cassino. cassinão. Eu pedi pro vendedor colocar que custou US$ 50. Uhum. Vamos ver se ele coloca. É, Bem, isso, isso era muito comum. Ah, o que tu fez tá certo, tá? Tá tudo muito certo. E você fez o passo a passo das contas e tal. É, eu só fiquei na dúvida vale- se valia a pena escrever as fórmulas no papel ou não. você tem que escrever tudo. Bem, o negócio é o seguinte. Eventualmente eu faço uma questão para mostrar como eu quero que seja. Como eu quero, não, como os portugueses querem. Seja o n uma sucessão tal que o limite de n tende a zero. Qual das expressões seguintes pode ser o termo geral de n? Então, você tem que ver qual das opções seguintes Resulta vai em dar um zero. giro infinito, né? Então, você tem duas opções, né? Ou você faz uma por uma, ou você já dá uma pisolhada e vê qual que seria a que dá zero. Claro que não é algo que você está acostumado, Uhum. então, só que quem olha para uma questão dessa já sabe que é a última, entendeu? Uhum. A questão aqui é justificar. Eu Bem, sei se que bem A que não vai dar, porque a gente trabalhou aquele limite notável da última vez. perfeito, perfeito. É muito parecido com o limite notável, né? Isso mesmo. Uhum. Então não é A. E aí, que mais? Vai me dando. Agora eu falei que é D, né? Eita, não sei se tu tinha escutado. É, Mas a resposta é D. Por que que tu acha que não é B? se eu, se eu jogar o limite tendendo ao infinito, meu raciocínio foi, se eu jogar o limite tendendo ao infinito, eu não vou ter zero, no caso. Não sei, calma. Não é uma lógica muito Se interessante. você jogar o N tendendo ao infinito, na B vai ficar infinito por infinito. Uhum. Isso é uma indeterminação. Mas Tem sempre como a gente fugir. sabe que existem infinitos maiores que outros. Sim, O infinito de cima é maior que o de baixo. Então, a resposta é infinito, ok? sim. Então, se é Ah, infinito, não é então zero. minha lógica estava certa. De substituir N por infinito. É Você um tem que jeito. fazer isso sempre. Você sempre tem que Uhum. substituir o que o enunciado manda e ver se aparece indeterminação. Aparece infinito por infinito aqui. Só Tem que um jeito existe mais umas rápido de eliminar. propriedades. Que existe propriedades que nos mostram que não, que como lidar com essa indeterminação, né? Eu vou fazer isso aqui. Mas isso não importa, né? Na prova o que eu teria que mostrar é qual é a resposta certa, não porque Uhum. essas respostas aqui são erradas. Então, limite de n tendendo a infinito. É, fazendo desse jeito, eu tô fazendo meio que por força bruta, né? Eu tava pensando se tem um jeito de provar que a letra D, o limite tende a zero. Tem. Nós vamos fazer isso. Mas eu quero te provar isso aqui primeiro. Então, infinito por infinito, certo? Uhum. Mas dá para sair dessa indeterminação. Dá para sair de várias formas, na verdade. Existe uma propriedade que sempre que tu está atendendo ao infinito, você pode anular os termos que não são de maior ordem. Isso é uma propriedade. Certo. Então, o termo de maior ordem em cima é o menos n ao quadrado. Só ele que importa, quando tu está atendendo ao infinito. E o termo de maior ordem embaixo é o n. Só ele que importa também. Daí agora você pode cortar, né? Corta o n de cima com o de baixo. Vai ficar simplesmente igual a menos n, certo? Uhum. Isso aqui vai dar menos infinito. Então, a resposta é menos infinito, não é zero. Isso não é uma determinação. Beleza?
Compreendi. E o que justifica essa propriedade de você poder eliminar os números de menor, Só o de maior conhecimento ordem? de que o infinito, ele tem esse comportamento de, vamos dizer assim, ah, destruir tudo, né, ir por cima de tudo que não é tão grande quanto ele, entendeu? Aham. É. Agora, se você não Isso é pôs bem fé nessa contraintuitivo. propriedade, ela é bem interpretativa. Mas se você não põe fé nessa propriedade, tem álgebra. Você pode fazer a seguinte álgebrazinha aqui, ó. Talvez é importante tu saber que existe. Menos n ao quadrado, mais 1, dividido por n. A gente sempre deixa em evidência o termo de maior ordem. Então, Uhum. vamos deixar o n ao quadrado aqui em evidência. Vai ficar em cima, né? Vai ficar menos 1, mais 1 sobre n ao quadrado. Embaixo, eu deixo o n em evidência, vai ficar 1. Ok? Ok. Eu deixei em evidência os termos de maior ordem. Então, dá para cortar esse cara com esse. E nós temos que aplicar o limite, né? Limite de n tendendo ao infinito. Então, eu vou colocar o infinito aqui. Daí vai ficar 1 sobre infinito, certo? Certo. Ou seja, vai dar zero ali naquele termo. Esse termo aqui dá zero. Uhum. Então, vai ficar n. Vai ficar n Vai ficar infinito menos um, né? menos 1. Não, vai ficar zero. Menos 1 mais zero. Isso aqui dá zero. Ah, sim, sim, mas eu tô falando que teria que substituir esse próximo n por infinito também agora. Ah, sim. Vai ficar menos infinito de novo. Eu só estou te mostrando que dá a Uhum. mesma resposta, né? É a mesma resposta que deu aqui, só que aqui foi mais rápido. Pelo uso da propriedade. Isso. Entendi. Faz o que você quiser. Agora, a C. A C também, quem baixa o olho, quem sabe limite já sabe que isso aqui não vai dar zero. De novo, pela mesma propriedade de jogar fora quem não tem o maior grau. Uhum. No último, dava para saber que n tinha maior grau, porque, bom, o menos um era negativo, se não me Não, engano. maior grau é porque o maior grau, cara. Tipo, o grau aqui é 2. Ah, tá, ok, ok, É um quadrado, né? ok, Maior ok, entendi, entendi, que um entendi. número sozinho, normal. Certo? Se tivesse um ao cubo, o ao cubo seria o maior grau. Uhum, Aí você sempre divide, né? Maior grau em cima e embaixo. Beleza? uhum, Muito bom. compreendi. Está entendido. Bem, daí a questões é o seguinte aqui, questões polêmicas. Como é que a gente vai provar? Bem, já está meio que provado que a resposta é D, porque se tem uma resposta certa, e essas três aqui estão erradas, né, não deram certo, então com certeza a resposta certa é a D. Mas, de Uhum. modo geral, a gente tem que conseguir provar, né, que a D é a resposta certa, certo? Porque pode as Então, quatro, por mais que seja muito improvável, as quatro podem estar erradas e a questão ser anulada. anulado, totalmente. Mas, bem, então tem que conhecer um pouco do comportamento, né, da uma série alternada, né? Porque você tem aquilo lá, né, que é um sinalzinho de menos um. Calma, só um segundo, tu tá escrevendo alguma coisa? Porque. Não. Ah, tá, tá, ok, ok. Daí a questão é o seguinte: nós temos comportamentos diferentes aqui, exclusivamente quando n é par e quando n é ímpar, né? Vamos pensar assim: para par, o que que vai acontecer? O limite que nós temos aqui, se o n for par, a gente está considerando que ele é par, vai Certo. ser a mesma coisa que o limite de 1 sobre n, certo? Uhum. Concorda comigo? Mais ou menos. Ah, sim, sim, ok, ok, entendi, entendi. Qualquer número negativo ao quadrado fica positivo. Ou ao quadrado, Isso. ao quarto, à sexta, né? Como Uhum. nós temos um n positivo, esse cara aqui vai ser sempre. Sim, sim, Melhor, entendi. como nós temos um n par, esse cara aqui vai ser sempre positivo, certo? Entendi, entendi. Sim, sim. Isso, beleza. Então, quando ele for par, né, nós vamos ter aqui 1 sobre infinito e vai dar zero. Agora, quando ele for ímpar,
Vai ser menos um sobre n, que dá menos um sobre infinito. Sim, vai ser com certeza menos um, certo? Uhum. E vai sempre manter o sinal. Então vai ficar menos um sobre infinito e vai dar zero de novo. Então significa que tanto a sequência dos números pares quanto as dos números ímpares vai para zero, então significa que a resposta é zero. Beleza? É jeito interessante de provar. Mostrar que independente do se n for para o ímpar, ele vai ser zero. Entendi. A lógica. Exatamente, porque não dá para avaliar, assim, dá uma palavra meio forte, mas é difícil avaliar aquela expressão com essa alternância de sinal, né? Então você Hum, separa, né, os dois padrões que aparecem, certo? compreendi. Ótimo. Eu não acho que adentre nisso a questão, mas eu tava pensando, e se não for nem para o ímpar, se for um número, sei lá, se n for complexo, por exemplo. É Ah, outra viagem, não tem, acho que não tem nada a ver com a vamos questão ter lá. questões de complexo. Vamos ter logo questões de complexo. Daí a gente se debruça por isso. Mas sim, né, uma coisa que aparece bastante é isso aqui, por exemplo, no complexo. Só, por exemplo, nós estamos no ano de 2023, 2024. 2024 ou 2023? 24, né? 24. Isso. Daí a pergunta é, o que que é isso? Né? E é Mas, igual raiz de menos um, né? No caso. É menos raiz um? de Por que menos um. menos um? Ah, tá Ah, falando da sim, o i dimensão, é né? um número complexo, ele é igual a raiz de menos um. Só que a pergunta é, isso aqui é o quê? Né? Vai ser o quê? Tipo, i elevado a 2024. Pode ser que apareça na prova. E aí você tem que entender que o i tem padrões, né? O i elevado a um é i, o i elevado a 2 é menos um, o i elevado a 3 é menos i, e o i elevado a 4 é um. E repete, né? O i elevado a 5 vai ser i, de novo. O i elevado a 6 vai ser menos um, e assim vai, entendeu? Entendi. Então, uma vez que repete o padrão, você pode dividir por 4, né? Já que o padrão Sim. repete de 4 em 4, entendeu? Então isso tudo seria igual a i, por exemplo. É. Aí não, a um. Na verdade, vos digo, é legal pegar isso aqui e começar do zero. Não que esteja errado o que eu fiz ali, mas é que tu entende melhor começando do zero. Então vai ficar 20, vem para cá 0, 24, 6. Daí tu tens que olhar o resto aqui foi zero. Aí você olha e vê que quando é zero, o i elevado a zero é um. Então a resposta é um. Ah, então é baseado no resto. Sem basear no resto. Por exemplo, se fosse 25, Resto um resto um, você saberia que é igual o a i. 2025 seria a mesma coisa que o i elevado a um. Ok? Compreendo. E Nossa, assim vai. complexos é outra viagem. Eu tava. Você com certeza deve conhecer um canal chamado Three Blue One Brown. Sim, aquele japa lá que usava uma pokebola para gravar o áudio, né? Aham. O Japa. Eu Não é tô. um japa? Não, eu tô com um cara. Com um cara meio europeu na cabeça, na Tri verdade. Blue, deixa eu escrever aqui. Three Blue One Brown. Tri de 3, Blue, Isso. One Brown. Ele tava. É Ah, sim, eu uma. sou inscrito desse canal. Ele tem umas coisas muito loucas. Eu tava vendo a aula dele sobre números complexos, eu não vi formalmente, no caso, mas você opera com você números complexos, você cria como se fosse é literalmente como se fosse outro tipo de número mesmo. Sim, E é como se fosse uma que outra dimensão. Tanto é é que quando você isso, vai estudar, eu não sei se você já terminou o terceiro ano, já. então, você tinha que ter estudado complexo. Esse é o plano complexo, esse é o plano real. A gente chama isso de plano de Argand-Gauss. Então, quando você tem um número complexo, tipo, sei lá, A mais BI, padrão de número complexo. Aqui está o A, aqui está o B, é uma outra dimensão mesmo. Aí tu tem o número complexo como um ponto, na verdade, no plano complexo, onde isso aqui pode estar associado com o módulo do número e aqui com a inclinação. A gente até consegue associar isso aqui com
com uma exponencial mesmo. Você vai ter que fazer muito isso. Isso aqui é uma coisa que a gente normalmente não vê na escola, no Brasil. Nunca vê. Aqui, os Eu alunos. não fazia nem ideia que números complexos eram dimensão, na verdade. Eu tinha ouvido falar de números complexos na escola já, mas tipo, é só de nome, assim, de dizer, números complexos existem, ponto, acabou. Ixi, a prova cai muito isso. Mas é isso aí, velho. Show de bola. Eu vou deixar esse problema aqui como lição para ti, tarefinha. Me Certo. parecer sequência também. Mais parecida com aquela que a segunda conta que a gente fez hoje. E é isso, velho. Recomendo aí que você estude as sequenciazinhas e traga dúvidas amanhã, né? Pega as provas antigas, tenta fazer as questões, dá uma lida na tua apostila sobre isso, beleza? Certo. Tenta refazer o que a gente fez hoje. Abraço, então. Você Tudo de bom, Caio. A gente se fala amanhã. me lembrou que remessa conforme 90% de imposto. Desculpa eu ter aumentado